E a gente vai conversar agora com o prefeito Tiago André Zortica, ele que é prefeito em Dom Feliciano, para a gente falar aqui e seguir na nossa pauta aqui de economia, né, do nosso mercado financeiro. Acho que tem tudo a ver esse nosso bate-papo, que é um programa que a prefeitura lançou essa semana. É o programa Recupera Dom Feliciano. Explica para a gente, prefeito Tiago Zortica. Bom dia. Eu acho que o áudio não está chegando aí, prefeito. Dá uma olhadinha aí. Perdão, estava desligado aqui. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos os amigos do Clique Camaquã. Uma alegria, uma satisfação estar mais uma vez com você. Eduardo, esse programa é oriundo em cima de tudo que Dom Feliciano e que, muito por situação climática, viveu nos últimos anos aí. Então, são muitos decretos de situação de emergência e por óbvio, esses decretos não trazem consigo somente um decreto, trazem um prejuízo econômico para o município e para os agricultores muito grande, né? Isso se demonstrou quando a gente fez uma análise da situação fiscal das pessoas do município. Nós temos, infelizmente, um número de inadimplentes com o município muito elevado, né? E o que acontece? Hoje, a contabilidade está integrada, né? As pessoas não conseguem pagar seus débitos, vão a cartório, vão a questão judicial e quando vê tem conta bloqueada, ou daqui a pouco vão fazer um financiamento na cidade, tem que pegar uma negativa municipal, não tem negativa municipal, e eu considero, como prefeito, eu considero os juros e as multas que o município impõe altos, mas eu não tenho como mexer nisso, né? Então, o que nós fizemos? Nós submetemos à Câmara de Vereadores um programa chamado Recupera Dom Feliciano. Para quê, Eduardo? E com qual objetivo? Arrecadar dinheiro? Não. É fazer com que as pessoas possam quitar seus débitos para que elas possam continuar tendo uma situação fiscal para poder continuar produzindo. Por quê, Eduardo? Tem o programa Troca-Troca de Milho, por exemplo, que as pessoas conseguem pegar o seu saco de milho lá e poder plantar o milho. Só que, infelizmente, dentro do programa Troca-Troca, nós temos um índice de inadimplência muito grande. Aí a pessoa vai lá para tirar a saca do milho, o município primeiro checa o CPF está negativado, não pode pegar o milho. O que acontece? Não pode plantar o milho. E isso é uma cadeia, né? Então, o que a gente fez, Eduardo? A gente fez esse programa que é um refis. Muitos municípios fazem refis. Só que o nosso é completamente diferente. Por quê? Porque os débitos relacionados à agricultura, para os agricultores, né? Vamos imaginar lá que ele pegou duas sacas de milho, ele devia para o município R$100. Tá? E hoje a dívida está em 400. Ele vai ter 100% do juro e da multa, então volta para 100. E como ele é um programa da agricultura, ele vai ter mais 20% de desconto, então ele vai pagar 80%. Então tudo tem um regramento, tem critérios aqui, esses 20% são para pequenos débitos, aí o refis ele pega todo, nós temos um índice de influência muito grande. Eu estou falando dei um exemplo de dívidas pequenas, mas nós temos muitas dívidas de 5 mil, de 6 mil, de 8 mil. Hoje, qual é o total, assim, que a prefeitura tem a receber no geral, assim, prefeito? Ultrapassa 1 milhão. Ultrapassa 1 milhão. Da agricultura. Uhum. Da agricultura. E com esse programa, o senhor acredita que vá se recuperar essas dívidas em quantos por cento, sim? A gente não tem uma estimativa, mas eu falo só do troca-troca, Eduardo. Só do troca-troca, que é uma questão base para o município, e só dentro do troca-troca nós temos mais de R$300 mil em dívida. E são dívidas pequenas, o saco de milho hoje é em torno de R$80, R$100. Só que aí ele não pagou 1 ano, 2 anos, 3 anos, já está em R$400, R$500. E aí quando a pessoa vai e vem para pagar, meu Deus do céu, mas essa dívida é muito grande, eu tenho que parcelar, e aí parcelou e não pagou, e aquilo virou uma bola de neve. Uma coisa que é pequena hoje está grande. Então o nosso objetivo é esse. E aí tem várias situações, né? Tem pessoas que dizem que, poxa, eu achei que não precisava pagar, só que, né, entre dizer que tem ou não tem que pagar, por que as pessoas têm essa dúvida? Porque quando tu decreta situação de emergência, tu solicita anistia de milho, por exemplo, do programa Troca-Troca, né? Sim. Só que às vezes o Estado concede, às vezes não concede, então isso causa uma dúvida e muitas vezes as pessoas acabam não pagando, e aí vira uma bola de neve, porque os juros são altos. Então a gente imagina, Eduardo, e esse programa a gente lançou ele agora, a Câmara aprovou ele, né? Ele é um programa extenso, né? São 3 páginas de projeto, até estou com ele aqui na minha frente, e tem uma série de regramentos. Ele vai até 30 de junho. Por que a gente colocou esse prazo, Eduardo? Que é o prazo que o nosso pessoal vende normalmente a produção de fumo, né? Então é onde vai ter a maior entrada de receita.
para os agricultores. Então é um momento adequado para que eles possam procurar, e se não quiser pagar à vista, também tem vários parcelamentos, até 24 vezes. Então facilita, eu acho que é uma forma de possibilitar com que as pessoas se regularizem em termos fiscais, para poder até mesmo, quando vai fazer um financiamento no banco, que tem que pegar uma negativa municipal, é a oportunidade deles se regularizar, né? E ainda a vantagem é que dá para parcelar e ainda tem desconto. Tem, se for, até vou olhar aqui para se forem 6 vezes é 80%, se forem até 12 vezes 70%, e de 13 a 14, 50%, esse valor de 13 a 24, é em cima não. até 24 é 50%. Esse valor 50% é em cima do juro e da multa, né? Que é uma coisa que eu volto a dizer, eu considero alto para esses tipos de débito, né? Não, com certeza, com certeza. E nunca teve no município essa iniciativa aí, prefeito? Não, refis teve. Agora, remissão de débito em cima da agricultura nunca teve. Uhum. É um projeto que está todo embasado na lei, né? Porque às vezes tem algumas pessoas que se questionam, né? Tá, mas aí está renunciando receita, não tem nada a ver. Isso, Eduardo, nós temos aqui, e até quem é de Dom Feliciano, alguns aqui eu já conversei inclusive com os vereadores, e vou te falar em primeira mão. Primeiro, nós lançamos esse projeto, por quê? Porque nós precisamos fazer com que as pessoas possam continuar produzindo. E não adianta nós ficar aqui dizendo que, meu Deus, a seca acabou, que a pedra acabou, que agora Dom Feliciano está com 2 decretos de situação de emergência, né? Um da pedra do dia 1º de janeiro, que destruiu a produção de uma parte da cidade, e agora a seca que pegou o outro lado, principalmente a questão da soja. E não tomar nenhuma medida efetiva. Então essa é uma medida efetiva no sentido de nós auxiliar os produtores. Mas nós estamos trabalhando já está bem encaminhado, Eduardo, um outro projeto de lei, e que nós ainda não temos um nome para ele, mas possivelmente vai ser Bom Cidadão, alguma coisa nesse sentido, que é basicamente, Eduardo, a mesma coisa do que quando a gente vai pagar lá o IPVA. O cara não teve nenhuma multa no último ano, enfim, não teve, tem descontos diferentes. Nós vamos criar um projeto semelhante para Dom Feliciano, para aquele cidadão que nunca teve débito atrasado nos últimos 3 anos. Ele não deve, tudo que ele usou do município ele pagou em dia, então ele nunca foi beneficiado. A partir de agora, ele vai ter descontos diferentes, seja no IPTU, seja quando ele for retirar uma semente de milho, seja quando ele for fazer uma hora-máquina, que é uma forma de nós promover também quem sempre pagou em dia, e não só agora, como essa situação é para quem infelizmente não conseguiu pagar. Mas nós vamos sim, e pretendemos mandar para a Câmara muito em breve, nós estamos com ele, vamos dizer assim, 50% já rascunhado, para fomentar o bom pagador. Então a gente está estudando, inclusive, mas não posso te falar porque seria prematuro, alguns descontos bem interessantes e bem legais para fomentar o bom pagador em Dom Feliciano. Nós vamos chamar ele de bom cidadão. Quando eu tiver com ele pronto e submeter para a Câmara de Vereadores, eu posso te comunicar aí, como sempre nós tivemos esse bom diálogo aí para tu divulgar para nós, porque é importante, Eduardo, essa divulgação, porque isso tem até junho. Então, e assim, eu tenho que ser transparente com as pessoas. Esses débitos, eles vão ser cobrados e as pessoas vão ter que pagar em algum momento. E acontece que nem o ano passado eu vivi uma situação aqui de um produtor que ele, infelizmente, ele não conseguiu pagar R$500 e teve a conta bancária dele bloqueada. E aí, depois ele pagou a conta e para ele desbloquear a conta bancária dele foi um caos, por causa que ele teve que entrar via judicial para poder desabilitar. Então isso traz um transtorno muito grande. Então esse projeto vem para auxiliar nesse sentido, e a gente quer submeter ainda nesse primeiro semestre para a Câmara o projeto Bom Cidadão para fomentar o bom pagador em Dom Feliciano também. Coisa boa, né? A gente sempre vê ações assim voltadas para inadimplentes ou pessoas que têm uma certa dificuldade, né, para quitar as suas contas, mas tem aquele cidadão que cumpre rigorosamente em dia aí, né, as suas contas, paga em dia, e tem que ter esse olhar também, principalmente a esses, para que continue, né? Porque daqui a pouco entra naquela história de que, se eu pagar em dia ou pagar atrasado até eu posso ter um desconto, né? Isso que a gente quer fomentar, né? Nós vamos, a questão do IPTU, a questão do troca-troca, e o que eu vou antecipar aqui, Boca Grande. Uma coisa que a gente está estudando, porque como é uma receita que também é do município, é a questão do IPVA. Então, tudo isso vai estar ligado, e a gente está estudando esse projeto para tentar aprovar ainda esse ano, para justamente nós fomentarmos esse cara e essa pessoa, esse cidadão que sempre teve a sua situação fiscal em dia, ele sempre pagou seus débitos em dia, enfim.
Então, fazer com que haja essa promoção nesse sentido também. Que maravilha. Bom, tô vendo lá o fundo aí da sua imagem, a foto lá do centro de eventos, né? Como é que tá a programação? Tem atividades agora previstas em breve? E a nossa Expo Dom Feliciano, como é que tá já? Já está em preparativo? Tem a atividade breve é obra. Obra. Nós estamos, Eduardo, terminando o projeto, né? O nosso engenheiro está concluindo ele para nós poder licitar a cobertura da área do show ali, do palco, né? A gente quer montar uma estrutura fixa e eu estou aqui metendo uma pressão na nossa equipe do tamanho do mundo porque eu quero essa obra pronta já para agosto, né? E vai ser um desafio aí, é uma obra grande, né? E a gente tem prazos, né, de licitação, de elaboração de projetos. É uma estrutura para ser de que tamanho, prefeito? Toda a área, quem conhece ali, toda a área aquele entorno na frente do palco. Porque já tem um espaço que tem um abrigo, assim, né? Do lado tem um pavilhão, mas a gente quer integrar e não é só botar uma estrutura, né? Tem toda uma questão de embelezamento ali, tem que ser uma estrutura de forma circular. A gente quer colocar alguma coisa mais translúcida, assim, mas vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Translúcido, mas porém, vamos dizer, como se fosse um fumezinho, para tirar um pouco da luz, mas para não deixar escuro, né? Então a gente está elaborando o projeto, acho que vai ficar bem bonito. E a Expo está aí, as bandas já estão contratadas, daqui uns dias a gente vai abrir as inscrições, mas por enquanto o que a gente quer focar é nas obras lá para deixar... Porque uma coisa, Eduardo, é uma economia, né? O que acontece? Cada vez que a gente vai fazer um evento lá, que tem uma música, tem uma banda, eu preciso ter uma estrutura para preservar, né? Se der chuva, coisa... E essas estruturas são muito caras, né? E eu não considero adequado o município ficar fazendo aluguéis cada evento, e a gente tem um hall de evento grande. Então, o melhor é nós botar uma estrutura fixa e resolver de uma vez por todas. Tá, vai acontecer também um pergolado lá, mas isso é o que está em paralelo. O nosso foco em termos de governo agora mesmo, Eduardo, é o nosso interior, é as estradas, né? Então, tem muita coisa acontecendo, mas a nossa a produção, né? A nossa energia, o nosso foco principal agora está sendo o interior, porque começa daqui uns dias o inverno e não é fácil lidar com estrada, e nós temos um bocado de estrada, como diz o bom gaúcho aqui, e para manter elas em dia não é fácil. Algum avanço, prefeito, naquela reunião que o senhor teve aí sobre a estrada que liga Dom Feliciano à Encruzilhada? Olha, Eduardo, o que eu tenho para te dizer é que a mobilização está muito grande, assim, mais lideranças se juntaram a isso, né? E deputados se somando, e a gente está aguardando essa data. Fizemos agora, foi na semana passada, uma nova reunião com todos os prefeitos da região, e ficou consignado isso. As câmaras de vereadores estão discutindo esse apoio, e Camaquã, já agradeço a todos os vereadores de Camaquã, de Chuvisca, enfim, Amaral, todos estão fazendo moções de apoio. Isso traz respaldo político, né, para o nosso pleito lá com o governador. Então agora nós estamos aguardando essa reunião, e vai toda essa comitiva, vai os prefeitos da região, vai uma série de lideranças, porque dinheiro existe, né? Dinheiro existe. Inclusive estava sendo cotado aí para comprar avião com dinheiro do Fulrix, né? Então, é só nós pleitearmos e colocarmos a importância da necessidade dessa estrada para a região toda, né? Sim. Mas ontem declinou, né, dessa ideia. Declinou. Não é uma crítica ao governador, até acho importante e justo. Mas tem recurso, né? Mas é só para provar que dinheiro existe, dinheiro tem, né? É só definir o que é a prioridade, e eu acho que se a gente não pelear pela nossa região, a prioridade vai acabar sendo alguma outra situação de algum outro local. Com certeza. E a segurança aí, depois daquele desabafo, né, do empresário aí do município, até nós recebemos aqui no estúdio a comandante, né, do 30º Batalhão, né, fez uma explicação e disse que esteve até em Dom Feliciano para um encontro aí com o senhor e outras lideranças. Como é que está a questão da segurança em Dom Feliciano? Eduardo, essa questão da segurança, eu tomo muito cuidado em falar, porque não é propriamente uma ação do município, né, e é uma respaldo que se dá por parte do Estado. Eu tive uma reunião com a comandante, com a Major Pamela, com o comandante André, o capitão Felipe. Foram mais de 2 horas aqui de diálogo muito bom. A gente tem pleitos e necessidades que eu
não gosto de externar aqui, Eduardo, porque acaba demonstrando de alguma forma fragilidade do nosso sistema. E eu não acho isso adequado eu falar dessas questões. Mas o fato é que a gente fez algumas solicitações que já são antigas, né? Essa questão do efetivo, isso não é de hoje, é de um bom tempo. A questão de viaturas que já tem, e essa é a notícia que dá para se deixar, que vai vir uma caminhonete Hilux para nós, nova, que está encaminhada, estamos aguardando ela chegar, mas principalmente a questão de efetivo, né? E isso a gente já sabia, a gente já acompanha, tanto é que a gente também tomou aquelas medidas aqui no ano passado, que a questão da segurança da escola foi uma questão já em cima disso, né? Que a gente sabe que a brigada não tem uma estrutura adequada, né? Mas a gente está apelhando, e eu fiquei, de certa forma, tranquilo, porque eu verifiquei na Major Pamela, no comandante André, um olhar para Dom Feliciano. E eles me apresentaram tudo isso, e é isso que a gente quer, que Dom Feliciano seja lembrado quando vem a formação de novos brigadianos, policiais militares, que eles sejam redistribuídos em municípios que têm, de certa forma, subido os índices. Dom Feliciano, infelizmente, Eduardo, nos preocupa muito essa questão da segurança, nos preocupa muito a questão que envolve essas apreensões com droga e arma, homicídios. Isso é notório e visto que Dom Feliciano tem subido muitos índices disso, e a gente tem feito as cobranças. Inclusive, relatei a eles que se fosse... já tinha até encaminhado uma solicitação de agenda com o secretário de Segurança, mas eles, vamos dizer assim, me deixaram mais tranquilos que eles já têm esse respaldo também por parte da Secretaria de Segurança de dar uma condição melhor para o Dom Feliciano, e a gente está aguardando isso, né? Claro. Bom, a caminhonete Hilux é uma caminhonete nova ou é um repasse de outro batalhão? Não, vem através de emenda de bancada por parte do Estado, né? Dos deputados para a compra de uma aquisição de uma caminhonete, e a garantia é que ela vem para Dom Feliciano, para dar suporte para o nosso efetivo aqui. Coisa boa, coisa boa. Tá certo, prefeito. Obrigado pela sua participação, né? Atenção sempre com os nossos ouvintes internautas, e o espaço sempre aberto. Não sei se tem mais algum assunto ou pauta aí que gostaria de deixar aqui aos nossos ouvintes. Não, basicamente, por enquanto tem muita pauta aqui, mas até agora, a próxima reunião agora, uma pauta que provavelmente a gente vai te comunicar aí, porque julgo importante, nós vamos ter uma reunião agora, às 8h45, para falar de regularização fundiária, né? Regularização fundiária de lotes urbanos, e eu estou tentando também a questão rural, que é uma outra situação que nos preocupa de certa forma, que as pessoas têm posse, contrato de compra e venda, mas não tem matrícula, né? E a gente quer trabalhar nesse sentido de oportunizar algo que as pessoas possam regularizar as suas questões também. Mas, oportunamente, depois de estar tudo arredondado, a gente te coloca para aí. Tá certo. Um grande abraço aí, um abraço ao vice-prefeito também, a toda a sua administração. Um abraço para todos os ouvintes. Valeu.